dia, minha gente, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo. Espero que todos vocês estejam super bem, né? Nós vamos iniciar mais uma vez nossas atividades escolares. É muito bom estar com vocês. Vocês não imaginam como nós estávamos sentindo saudade de todos vocês. É um momento diferente, né? É um momento que nós estamos aprendendo também, mas é um momento bom para a gente pensar um pouco em nós mesmos e nos darmos as mãos. Então, neste momento, nós precisamos da ajuda de vocês e vocês da nossa. Então, é uma forma que a gente tem de nos encontrarmos, de ficarmos mais felizes e mais perto um do outro. Nós vamos fazer, né, uma atividade, tá certo, do livro hoje. Então, sétimos anos, nós vamos trabalhar com o livro nas páginas 371 e 372, algumas questões, que são as questões de assuntos que nós já trabalhamos, em forma de correção, para tirar algumas dúvidas. Então, a cada questão que eu vou lendo, eu vou explicando com vocês, e aí nós vamos fazendo, né, a interação dessas aulas para que fique mais claro possível para cada um de vocês. Peço a colaboração de todos, tá certo? Eu vou ser o mais devagar possível, mas se caso eu falar muito rápido, eu peço que vocês vão pausando o vídeo para vocês irem vendo como é que vai acontecendo, ocorrendo, tudo bem? Então, vamos começar. Para essa primeira aula, a gente vai para a página 371, que é onde a gente finaliza, né, alguns assuntos que nós tivemos. Eu vou colocar aqui minha câmera mais para cima, para que fique melhor, para a gente visualizar as questões, tá certo? Então, nessa primeira questão, ela vai falar dos biomas brasileiros. Vamos relembrar um pouquinho o que é bioma, né? Então, os biomas é uma área delimitada em uma região que apresenta vegetação, clima, né, e animais específicos daquela região. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, em particular, nós temos um bioma específico, né, que é o que a gente chama de caatinga. A caatinga, ela apresenta uma estrutura diferenciada, né, dos outros elementos. Então, a gente tem, ela também é chamada de floresta branca, porque ela é um bioma exclusivo nosso. Ela é exclusivamente pernambucana, brasileira, né? E assim, tem outras regiões também. Então, qual é a característica principal, né, que a gente tem na nossa caatinga, nessa nossa região? A principal, pessoal, é a questão da elevada temperatura, né? Durante muito tempo ela fica com a temperatura muito elevada, mais do que o normal. Além disso, dessa temperatura alta, ela apresenta também vegetais exclusivos daquela região. Por quê? Aqueles vegetais, eles precisam estar de acordo com a região. Então, eu não posso colocar, não pode ter um vegetal que precise de muita água, já que na região, certo, a gente tem essa dificuldade. Então, durante esse período, né, durante esse processo, a região, ela é muito seca, então ela precisa de plantas que elas consigam armazenar água. Então, essas plantas, elas armazenam água para que no período de seca, elas não sofram sem fazer o processo de sua fotossíntese, que é o processo de alimentação. Então, vindo aqui para a questão, depois dessa explicação que eu falei para vocês, ela diz o seguinte: um importante bioma brasileiro apresenta baixa pluviosidade anual. O que é baixa pluviosidade? É chuva, tá certo? Quantidade de chuva. Então, ele está dizendo que na região, nessa região brasileira, acontece poucas chuvas, baixa pluviosidade. Elevadas temperaturas, significa que as temperaturas são muito altas, né? Aumento muito gradativo da temperatura, que significa que o ano todo, pequena umidade de atmosfera, significa que o ar ele é mais seco, certo? Do que o natural. E espécies vegetais e animais bem adaptadas, certo? Significa que esses animais e essas plantas conseguem sobreviver a 3 características importantes. Número 1, falta de chuva, não chove muito durante o ano. Número 2, a questão das elevadas temperaturas. E número 3, a pequena umidade de ar, significa que o ar é mais seco. Então, dentro dessas características,
qual é aquela, certo, que mais se assemelha ao que nós estamos falando, né, a este bioma. Eu iniciei falando de bioma, né, e a gente estava falando sobre cada um deles. Então, eu vou falar de cada um deles para a gente ver qual que se encaixa melhor. O bioma da letra A, que é a Caatinga, ele fala da questão das altas temperaturas, né? A Caatinga, ela tem uma alta temperatura, não chove muito durante o ano, e as plantas e os animais, como eu já falei, eles são adaptados àquela região, porque alguns animais, eles conseguem armazenar, algumas plantas conseguem armazenar água, e outros, né, animais, conseguem suportar as altas temperaturas e a seca também. Já o cerrado, ele é uma floresta que tem os troncos retorcidos. Quando eu falo de floresta, eu não estou falando como a Amazônia, né, que aí já entra, que é aquela floresta cheia de plantas, vegetações, mas ele apresenta plantas herbáceas, que são as plantas rasteiras, junto com essas árvores de troncos retorcidos. Ele apresenta também um pouco, né, da questão de pouca pluviosidade, mas em relação a outras estruturas, né, ele tem um período do ano que, por conta das elevadas temperaturas, pode ocorrer muitos desastres como queimadas. O Pantanal, que é uma região alagada, que ele passa, né, o Pantanal Mato-Grossense, ele passa um período alagado e outro não. E, por fim, nós temos a Floresta Atlântica, que é a Mata Atlântica, né, que ela está proveniente das regiões próximas às regiões de marés, né, dos mares, e aí elas apresentam essas árvores, né, essas vegetações maiores. Então, ela fica na costa do nosso país, a questão das matas atlânticas. Então, diante de tudo que nós vimos, para vocês, qual é a resposta correta? Bom, pessoal, a resposta correta é a letra A, Caatinga, tá certo? Ela tem todas as características peculiares, certo, do ano. A gente vai para a questão 2, certo? Na questão 2, começa aqui e termina na outra página, que ela é muito grande, e ela fala um pouquinho sobre a questão das relações ecológicas. Vamos relembrar um pouquinho o que é relação ecológica, né? As relações ecológicas, elas são relações onde as espécies elas precisam se unir tanto para a alimentação como para a questão de sobrevivência. Então, existem relações ecológicas alimentares, que são disputas por alimentos, quando a predação, quando um animal ou uma espécie se alimenta da outra, tá certo? E nós temos também a questão de disputas por sobrevivência, né, que é aquelas em que as espécies disputam entre si para ver como é que elas conseguem sobreviver, ou como é que elas conseguem sobreviver melhor no ambiente. Nós vamos falar agora, né, de algumas relações. Qual é a questão que ele pede aí nesse segundo? Se vocês analisarem para mim, eles querem que a gente faça uma relação entre cada um dos termos. Eu estou com o meu livro aqui também. Se vocês puderem pegar, certo? A gente vai lendo detalhadamente. Então, ele diz assim, diferentes seres vivos se relacionam no ambiente. Esse relacionamento pode ser proveitoso para todos ou causar problemas para um dos participantes. Por quê? Existem relações ecológicas harmônicas e existem relações ecológicas desarmônicas. As relações ecológicas harmônicas são aquelas em que as espécies, elas interagem entre si e há uma harmonia. Nenhuma é prejudicada. Mesmo que eu seja beneficiada, mas a outra espécie não será prejudicada. Então, são relações positivas ou positivas e zero, onde essas pessoas, né, ou melhor, onde essa relação, onde as espécies, quando se relacionam, elas não passam por dificuldades. Isso é uma relação harmônica. Já uma relação desarmônica, um dos envolvidos, certo, na situação, ele passa a perder a sua forma de sobrevivência, ele passa a perder a sua forma ou morrer, né, enfim. Então, ele não é beneficiado em uma das relações. E ele pede, né, no segundo, para a gente identificar essa primeira relação. Então, vamos lá. Número 1. Diz assim, os peixes pilotos, eles ficam à espera dos restos de alimentos desprezados por tubarões,
sem trazer problemas nem benefícios para eles. Então, ó, que relação seria essa? Né? O peixe palito, ele é um peixe que ele também chamado de rêmora, ele fica ao redor da boca do tubarão, nada do lado do tubarão. Conforme o tubarão se alimenta, esse animal, né, esse peixe, ele vai lá e come o que tem ao redor dele, né? O que está ao redor da boca do tubarão. O tubarão não é prejudicado, né, porque o peixe está andando ao seu redor, mas ele também não se alimenta desse peixe. E por contrapartida, né, e outra forma de sobrevivência, o peixe é alimentado. Então, essa relação ecológica, ela é chamada de comensalismo. Então, número 1, a gente está falando de comensal. O que é um comensal? É alguém que ajuda o outro, mas que a outra relação não é prejudicada. Então, primeiro, comensalismo, tá? Número 2, diz o seguinte: seres vivos que vivem em castas. O que é castas? Castas é como se eu colocasse eles em uma ordem. Por exemplo, rei, servo, certo? São ordens de hierarquia. Então, isso são castas. Não conseguem viver isoladamente, dependem um dos outros em todas as suas funções de vida e existe uma nítida divisão de funções. Então, isso aí, ele está se falando, por exemplo, de uma colmeia. Em uma colmeia, né, cada um dos seres apresenta uma estrutura e esses seres, eles são divididos. E além deles serem divididos, esses seres têm funções. Então, por exemplo, a gente tem a rainha, que tem a função de procriação, a gente tem as operárias, que tem a função de pegar os néctares, né, de pegar os pólens, de produzir o mel, a gente tem os zangões, os soldados, que servem para proteger e guardar a colmeia. Então, esse número 2, a relação ecológica, se chama sociedade. O que é uma sociedade? É onde eu tenho hierarquias e divisão de trabalho, tá bom? Vou passar para essa página para a gente ir aqui, ó, para o número 3. Número 3. As lebres, elas podem ser capturadas por onças que as utilizam como fonte de alimentos. A população de onças tem um papel importante no equilíbrio da população de lebres. Então, ó, a gente está falando de quê? De um animal que se alimenta do outro. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de predação. Um animal é o predador e o outro é a caça. Então, esse número 3, predatismo ou predação. E o número 4 diz o seguinte: muitas orquídeas ficam em cima de troncos de árvores, obtendo o suprimento de luz para a fotossíntese, sem trazer problemas nem prejudicar para as árvores que as hospedam. Esses animais, né, eles ficam em um determinado ambiente, tá certo? Para que assim eles possam, essas plantas, elas ficam em cima de outras plantas, para que assim elas possam sobreviver, por elas serem muito frágeis. E o solo, às vezes, né, não comporta essa fragilidade. Então, ela fica no tronco de outras árvores para ela sobreviver. Mas ela não traz malefício nenhum para outra espécie. Significa que a outra espécie ela não é prejudicada. Certo? Então, isso é um exemplo de epífitas, plantas epífitas ou epifitismo. Então, a resposta correta dessa atividade é a letra B, ó. Número 1, comensalismo. 2, sociedade. 3, predatismo. E 4, epifitismo. Nós vamos voltar para a questão 3. Vamos observar aí essa imagem, certo? Essa imagem, ela está falando de animais, de uma planta, que ela é insetívora, também conhecida como planta carnívora, né? Porque se alimenta de seres vivos. Então, a gente está falando aí da Dionésia, né? Que ela é uma planta também conhecida como insetívora, porque ela se alimenta de insetos. Então, ele pede para a gente observar essa imagem dessa planta, né, que é uma planta insetívora, também conhecida como planta carnívora. O que elas fazem? Vamos ler um pouquinho sobre a história dessa planta. As plantas insetívoras, né, que é o caso da Dioneia, se desenvolvem em solos pobres e, por isso, de vez em quando,
tem que absorver um importante elemento químico, digerindo a estrutura de insetos, digerindo a estrutura de insetos. Que elementos químicos são esses? Então, pessoal, existe um elemento químico que fica no solo e esse elemento químico, ele ajuda as plantas e alguns seres vivos a obter energia, a obter alguns elementos químicos. Vou dar um exemplo bem básico. Nós, quando nos alimentamos de carne, nós pegamos da carne do animal a proteína, que a proteína é uma substância construtora no nosso organismo e ajuda o nosso organismo a funcionar como deveria. Então, quando eu pego, por exemplo, alguns animais que eles apresentam essa estrutura, é porque eles pegam de alguns vegetais. No solo, existe uma substância chamada de nitrogênio. Esse nitrogênio, ele faz um percurso. Então, como é que acontece? O nitrogênio, ele está lá no solo, vai para a planta pela raiz, para ir até a folha, para acontecer o processo de fotossíntese. Quando ele está na folha, ele é transformado, certo? Então, ele vai para o processo de fotossíntese e esse nitrogênio, ele fica na planta. Quando vai lá o boi, o animal ruminante, e ele come essa planta, o organismo dele transforma o nitrogênio em proteína, que é específico para a gente. Então, a pergunta dessa questão é: que elemento químico é esse? Como assim, professora? Que elemento químico é esse? Ele está dizendo que algumas plantas absorvem um elemento químico muito importante que é digerido na estrutura dos insetos. Então, que estrutura seria essa? Seria, pessoal, o nitrogênio, tá? Que elemento químico é esse que as plantas precisam, dessas plantas, é o nitrogênio, tá certo? Então, a resposta desse terceiro é nitrogênio. Tem uma linha bem grande, né? Mas a resposta é apenas nitrogênio. Por que o nitrogênio? Porque quando ele está no organismo de alguns seres vivos que se alimentam dessas plantas, eles produzem a proteína, que é uma substância construtora do organismo. Vamos para o quarto quesito. Quais são os principais agentes poluidores do mar? Se a gente prestar atenção e a gente falar de poluição, a gente vai entender que a poluição ela acontece por conta das ações humanas, né? Até porque toda atividade natural que ocorre no meio ambiente são atividades que o próprio meio ambiente ele pode depois se organizar. Mas hoje em dia, né, a gente tem um problema muito grande com a questão da poluição do mar, que é o lixo que é jogado, né, que a gente joga quando vamos visitar uma praia, e também os esgotos. Muitas praias, elas estão inseridas, né, em cidades, elas ficam próximas de cidades. E, às vezes, na construção dessas cidades elas não conseguiram obter uma infraestrutura adequada para o recolhimento do esgoto. Então, muitas vezes, acaba colocando o esgoto, certo, para o mar. Então, um dos principais agentes poluidores do mar é nada mais, nada menos do que os esgotos e também, tá certo, o lixo que nós mesmos não tomamos conta e jogamos, né, no meio ambiente. A gente vai agora para a quinta questão. Na quinta questão, ele diz o seguinte: os peixes, eles podem ser carnívoros, como vocês já sabem, se alimentam de outros peixes. Eles podem ser detritívoros, que são aqueles que se alimentam de detritos ou de restos de animais, certo? E a gente também tem os peixes herbívoros que se alimentam de plantas. E ele quer saber quais são os peixes marinhos que vivem nas regiões abissais. As regiões abissais são regiões que ficam no fundo do mar e são locais onde não apresentam, certo? Não apresenta de forma nenhuma o que a gente chama de luz. Então, não tem luz, não tem a presença da luz. Então, seria impossível o desenvolvimento de plantas nessa região. Aí, a pergunta que ele está fazendo é: como são os peixes marinhos que vivem em regiões abissais?
são aqueles peixes que não necessitam da luz para sobreviver. Se eles não necessitam da luz, eles não podem ser herbívoros, porque se eles forem herbívoros, eles vão precisar da planta para se alimentar. Então, os peixes que vivem nas regiões abissais, no fundo do mar, são os peixes carnívoros e os detritívoros. São aqueles que se alimentam de outros animais e que se alimentam de restos de outros animais, tá certo? O próximo quesito é o sexto, diz o seguinte: os seres aquáticos podem ser divididos em 3 grupos. Que grupo é esse, minha gente, tá? Então, eles são divididos de acordo com a sua estabilidade ou como eles são formados no meio ambiente. Então, tem 3 grupos básicos, tá? Respostas, letra D. A letra D diz o seguinte: os grupos são os nectônios, planctônios e bentônicos. Nectônios, né, planctônios e nectônios. Os nectônios são aqueles que vivem em regiões com baixa luminosidade, os plantônicos, aqueles que precisam de mais luminosidade, e os bentônicos, aqueles que vivem em uma região intermediária. Tudo bem? Vamos para o 7º quesito. Eu vou colocar aqui minha câmera para o lado de cá, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o 7º. Mais uma vez, a gente vai falar sobre relações ecológicas, né? Então, diz o seguinte: as formigas e cupins, embora sejam insetos de ordens diferentes, têm em comum o fato de se organizarem como... Lembra que eu falei da hierarquia? Eles têm uma hierarquia, se organizam dessa forma. Então, onde tem um ser superior, as operárias, né, os soldados. Então, a forma que eles têm, que é a hierarquia, é a sociedade, tá bom? O 8º, os organismos predadores são aqueles que fazem o quê? Letra D, resposta correta. Se nutrem à custa de um organismo hospedeiro. Qual é? Os organismos predadores. Perdão, minha gente, é letra B. Eu estava lendo errado. Matam e comem seres de outras espécies. Então, é a forma que eles têm de sobreviver. E, por fim, tá certo? A gente vai para o 9º quesito, que diz assim: a concentração de gás carbônico, tá certo, na atmosfera, vem aumentando significativamente desde meados do século XV. Qual dos fatores a seguir é o principal responsável por esse aumento? Aí, letra A, ampliação das áreas usadas na agricultura, utilização crescente de combustíveis fósseis, crescimento demográfico, maior extensão de alimentos do mar e, por fim, aí não tá, né, que cortou, mas aqui diz extensão de muitas espécies fotossintetizantes. Então, pessoal, para aumentar o gás carbônico, eu preciso de atividades com combustíveis, certo? Em especial combustíveis fósseis, como o petróleo. Então, a resposta correta seria a letra B, utilização crescente de combustíveis fósseis. Bom, pessoal, acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado. Eu tentei ser o mais breve possível. Estaremos juntos na próxima aula. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.